Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre uma classe de ativos bem interessante, uma classe de investimentos bem interessante, relativamente nova no nosso mercado financeiro, mas que vem crescendo, vem ganhando bastante relevância, principalmente entregando boa rentabilidade para os seus investidores nos últimos tempos, nos últimos anos. E essa classe de investimentos a qual eu estou me referindo é exatamente a classe dos FIAGROS, que são ativos, são investimentos de renda variável negociados lá na nossa bolsa de valores. Então aí ao longo do nosso vídeo nós vamos entender o que é essa classe de ativos, como que eles funcionam, como que esses investimentos eles funcionam, como que você faz para investir nesses ativos e vamos conhecer um pouquinho das principais características dessa classe de investimentos. Então, de tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e o tema principal, o foco principal desse nosso vídeo de hoje é exatamente falar sobre uma classe de ativos aí relativamente nova no nosso mercado financeiro, uma classe de investimento que foi ali criada e disponibilizada, digamos assim, para o mercado financeiro apenas em 2021, e o tema, essa classe de ativos, essa classe de investimentos que nós vamos conversar são exatamente os fundos em cadeias agroindustriais ou simplesmente os FIAGROS. Os FIAGROS aí que são investimentos de renda variável negociados ali na nossa bolsa de valores, como as ações, fundos imobiliários, e aí você consegue acessar, consegue comprar, vender, comprar cotas desses ativos por meio ali de uma boa corretora de investimentos. Bom, e aí os FIAGROS, essa classe de investimentos de renda variável, eles são tidos ali como os primos, digamos assim, dos fundos imobiliários, porque justamente esses ativos, os FIAGROS, eles são ali, eles foram criados com uma inspiração, digamos assim, nos fundos imobiliários por justamente o seu funcionamento de negócio, o seu modelo de negócio, porque ele vai ali juntar um certo patrimônio e investir o seu patrimônio em um determinado setor, em um determinado ativo da nossa economia. Então aí, para você entender o que são os FIAGROS e principalmente entender o funcionamento dos FIAGROS, você vai ali associar, você vai ali fazer uma certa analogia, digamos assim, aos fundos imobiliários. E aí, no caso dos FIAGROS, eles são, assim, digamos, os fundos imobiliários do setor rural do nosso país. Então, eles vão investir nessa classe, nesse segmento da nossa economia. Então, aí, por essa característica, por esse ponto principal de funcionamento, os FIAGROS, eles são fundos de investimentos voltados ali para o setor privado do nosso país, para um setor privado do nosso país, e um dos melhores setores, um dos maiores setores da nossa economia, que é exatamente o setor do agronegócio do nosso país. E só lembrando aí que, reforçando essa importância desse setor, a força desse setor do agronegócio, esse setor ele tem ali participação de quase 25% no nosso PIB do nosso país, então é um setor bem importante, é um setor que tem uma alta demanda, uma alta procura, um setor extremamente lucrativo. Então, por conta disso, por consequência, o segmento dos FIAGROS, eles são segmentos bem interessantes que podem ali entregar bons rendimentos, bons retornos para os seus investidores. E é justamente por essa característica e principalmente por esse potencial, digamos assim, de entregar ótimos retornos, de entregar ótimas rentabilidades para os seus cotistas, para os seus investidores, que os FIAGROS, como nós comentamos no início do nosso vídeo, eles vêm crescendo bastante nos últimos tempos, nos últimos anos, e aí, apesar de ser uma classe de ativos aí recente, digamos assim, relativamente nova na nossa bolsa de valores, no nosso mercado financeiro, como nós comentamos, os FIAGROS eles começaram ali a serem negociados na nossa bolsa apenas em 2021, mas de lá para cá, de 2021 para cá, nesse curto período de tempo, digamos assim, ele teve um crescimento bem exponencial, digamos assim, um crescimento bem chamativo, porque hoje os FIAGROS já contam com quase 600 mil cotistas investindo, aplicando dinheiro nessa classe de investimentos. Bom, e aí, como nós comentamos, os FIAGROS eles são fundos de investimentos que vão investir no setor do agronegócio do nosso país, na agricultura, na pecuária, e aí eles vão fazer esse movimento, eles vão fazer esse investimento, montando ali um patrimônio, estruturando um patrimônio e aplicando, investindo esse patrimônio em títulos de crédito, em créditos de valores imobiliários do nosso país, ligados ali ao setor rural, ao setor do agronegócio. Então aí, seguindo esse raciocínio, seguindo esse objetivo, digamos assim, os FIAGROS eles são fundos que vão investir majoritariamente e principalmente em títulos de renda fixa ligados ali ao setor imobiliário, e aí principalmente eles vão compor a sua carteira investindo ali em CRAs, em certificados de recebíveis do agronegócio, e em LCAs, em letras de crédito do agronegócio, que são basicamente papéis de renda fixa que são emitidos e criados por instituições financeiras, e aí esses papéis, as CRAs e as LCAs,
elas vão captar dinheiro, captar recurso e justamente investir esse dinheiro, investir esses recursos no setor do agronegócio brasileiro. E aí os FIAGROS, eles vão ali se aproveitar desses títulos de renda fixa, das CRAs e das LCAs e vão ali investir o seu patrimônio nessa classe de investimentos, nessa classe aqui de renda fixa e montar uma carteira, e montar um fundo de investimento com esses títulos, com esses créditos imobiliários. Então esse é basicamente o funcionamento de um FIAGRO, de um fundo de investimento do agronegócio, e ele se assemelha bastante a um fundo imobiliário por primeiro ser um ativo de renda variável, por ser um ativo negociado na nossa bolsa de valores, por ser também um fundo de investimento e principalmente um fundo de investimento que investe em papéis de renda fixa. E um outro ponto bem interessante, uma outra característica bem interessante que liga ali, que relaciona os FIAGROS aos fundos imobiliários, é que os FIAGROS eles pagam rendimentos, pagam dividendos e pagam ótimos dividendos aos seus cotistas todos os meses e isentos de imposto de renda. E aqui uma característica bem interessante dos FIAGROS é que eles são ali, na sua maioria, e os principais ativos, os melhores ativos desse setor, os melhores FIAGROS, eles vão ali pagar ótimos dividendos para os seus cotistas, para os seus investidores. Muitos desses FIAGROS, muitos desses ativos pagam mais de 1% ao mês em dividendo para os seus cotistas. Então essa aqui é uma das ótimas características, uma das principais características e uma das mais atrativas, digamos assim, para o investimento nessa classe dos FIAGROS, é justamente a sua alta capacidade de pagar bons dividendos para os seus investidores. Então essa aí é a classe dos FIAGROS, uma classe bem interessante, uma classe relativamente nova no nosso mercado financeiro, uma classe que te dá a opção, te dá a oportunidade de diversificar ainda mais a sua carteira de investimento, principalmente ali expandindo, diversificando essa carteira em um ótimo setor do nosso país, que é exatamente o setor do agronegócio. Então aí para você que tem interesse em expandir, em diversificar ainda mais sua carteira, principalmente para você que tem o interesse em investir no agronegócio, para você que é um entusiasta, para você que entende desse setor, desse negócio, que apesar de ser um setor que é relativamente volátil, um setor perigoso, digamos assim, para você investir, é um setor extremamente lucrativo, extremamente rentável e por meio aqui dessa classe de ativos, por meio dos FIAGROS, você consegue ali investir em ativos, em investimentos que pagam ótimos dividendos, que são ativos ali bem rentáveis para você ter na sua carteira de investimentos. Então é isso, era tudo que você precisava saber, conhecer e ter em mente para esse primeiro contato com essa classe dos FIAGROS, uma classe de renda variável negociada em bolsa, que você consegue ali acessar e investir por meio das boas corretoras de investimentos. E aí, caso você queira, a gente pode trazer um próximo vídeo aqui, trazendo ótimos ativos, ótimos exemplos de bons FIAGROS da nossa bolsa. Nós temos aqui várias boas opções de vários bons ativos, como aí o KNCA, o RURA 11, que são bons ativos, bons FIAGROS que você encontra na nossa bolsa de valores. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo para conversar sobre essa classe de ativos bem interessante da nossa bolsa de valores, do nosso mercado financeiro, a classe aí dos FIAGROS, uma classe que te permite ali diversificar ainda mais sua carteira de investimento, trazendo uma alternativa, trazendo um ativo, digamos assim, alternativo de um setor diferenciado, de um setor bem presente, bem representativo da nossa economia, digamos assim, e principalmente ativos que pagam ótimos dividendos, pagam bons proventos para o seu cotista e para o seu investidor. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E novamente peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!